O pequeno Aaron insistia em puxar a barba de seu pai, Simon, enquanto ele o carregava. O bebê usava um boné para protegê-lo dos fortes raios de sol daquele dia de verão. Diante dos dois estava a grande placa de mármore, em memória às 70 vítimas fatais do desastre aéreo ocorrido na cidade alemã de Ramstein-Meisenbeck, em 28 de agosto de 1988, quase 33 anos atrás. Simon tinha apenas 5 anos na época. Ele e seu pai, Joseph, estavam na multidão de mais de 200.000 pessoas que acompanhavam o festival da base aérea norte-americana situada na cidade. O festival consistia em exibições acrobáticas coreografadas pelas maiores equipes de pilotos do mundo. Dentre elas, a famosa Flechas Tricolores, formada por italianos. Eles eram a cereja do bolo. Sua apresentação foi programada para encerrar o festival. No entanto, as coisas acabaram da maneira mais trágica possível. 2 aviões da equipe italiana se chocaram, e um deles foi de encontro à plateia, matando dezenas de espectadores na hora e deixando mais de 500 feridos por conta dos destroços e das chamas da explosão causada pelo impacto da aeronave com o solo. Joseph foi um dos que não saíram com vida daquele show de horrores, enquanto Simon sofrera queimaduras de 2º grau no braço esquerdo. "Ainda dói, não é?" indagou Evelyn, gentilmente, notando o olhar distante do marido no momento em que chegou. A voz de sua esposa tirou Simon do transe em que se encontrava. "Sim", ele suspirou, a mão direita estrangulando o buquê de flores que trazia consigo, em homenagem ao falecido pai. "Eu nunca cheguei a te contar, Evie, mas aconteceu algo um tanto estranho pouco antes dos aviões baterem." "Estranho?" Evelyn franziu as sobrancelhas. "Como assim?" "Eu juro, querida. Tinha um cara usando uma roupa laranja esquisita, gritando que um dos aviões cairia na multidão e que todos deveriam sair dali imediatamente. Meu pai me carregava nos ombros. Perguntei a ele se o homem estava falando a verdade. Meu velho me tranquilizou, dizendo que algo assim jamais aconteceria, e que o sujeito não passava de um engraçadinho querendo assustar os espectadores. O cara abriu caminho até nós, agarrou meu pai pelo braço e implorou para que deixássemos o espetáculo. A expressão estampada no rosto do sujeito era de absoluto desespero. Ele chorava, Evie. Quando a equipe de pilotos italianos iniciou a execução da manobra fatal, que basicamente se tratava da formação de um coração sendo flechado, o homem me arrancou à força dos ombros do meu pai e tentou me levar para longe da multidão. Meu pai berrou por ajuda, dizendo que eu estava sendo raptado. Outros 2 caras impediram que meu captor avançasse. Instantes depois, vi a explosão causada pela colisão entre o solista, que daria forma à flecha, e um dos 5 aviões que vinha pela esquerda, fechando a ponta inferior do coração. Simon desviou o olhar de sua esposa e engoliu a vontade de chorar. "Bom, o resto você já está cansada de saber." "Meu Deus, querido." Ela tapou a boca com uma das mãos. "E esse homem que te tirou do seu pai sobreviveu?" "Não." Aaron continuava tentando chamar a atenção de Simon. O pai beijou-o na bochecha. Eu vi quando um destroço atravessou sua garganta, pouco depois dele me jogar para longe da trajetória do avião em queda. Evelyn engoliu em seco. Em seguida, pegou Aaron do colo do pai. Como era a aparência dele? Hoje já não me lembro de muita coisa, só que era um cara alto e barbudo. E sabe o que é mais absurdo? Na minha adolescência, quando a memória do acidente era mais fresca, fui atrás dos registros fotográficos de cada homem que perdeu a vida naquela tragédia. Nenhum deles se parecia com o sujeito. É como se, sei lá, ele nunca houvesse existido. Simon se abaixou e deixou as flores ao pé do memorial. O Dr. Simon Bauer não estava em Ramstein-Meisenbeck apenas para recordar o passado. O real motivo de sua ida à cidadezinha de menos de 10.000 habitantes foi uma convocação do governo alemão. Por ser o maior nome do ramo da física teórica do país, seus conhecimentos seriam essenciais para a situação crítica em que se encontravam.
o vazamento de dados confidenciais do governo estadunidense na internet a respeito de uma iniciativa denominada Projeto Vórtice abalou o mundo. Dentre as informações, uma série de coordenadas geográficas, onde supostamente seriam abertas fendas temporais que poderiam transportar matéria para outras épocas. Uma das coordenadas apontava justamente para o local em que Simon se dirigia, a base aérea norte-americana de Ramstein. Militares alemães e norte-americanos trabalhavam em conjunto para isolar o perímetro, enquanto Simon desviava de equipes de jornalismo de todo o globo para adentrar as instalações da base. Por mais que estivesse um tanto cético em relação à possibilidade da existência de tais portais do tempo, Simon apresentou aos pesquisadores os cálculos que havia realizado, levando em consideração as informações que lhe foram passadas. O evento meteorológico que desencadearia a abertura da fenda temporal alemã teria início por volta das 15 horas do dia 28 de agosto de 2021, ou seja, em menos de 24 horas. No dia seguinte, próximo do horário estipulado por Simon para o surgimento da anomalia temporal, nuvens escuras preenchiam o céu. O vendaval fazia as cercas de arame farpado recém-erguidas pelos militares balançarem violentamente. Simon e os demais cientistas se encontravam protegidos em um dos galpões da base aérea, distante cerca de 500 metros do local onde o portal deveria surgir. As forças armadas adaptaram a carroceria de um de seus caminhões para servir como uma central para a equipe de pesquisadores. Câmeras foram instaladas em pontos estratégicos na área externa da base, para que eles pudessem acompanhar o fenômeno pelas telas de seus computadores. De repente, o chão começou a tremer, ao mesmo tempo em que teve início uma chuva de granizo. Trovões ribombavam incessantemente. Um raio cortou o céu, dirigindo-se à pista de pouso, mas não chegou a atingir o solo. Uma espécie de anteparo invisível, situado a poucos palmos do chão, o bloqueou. Mais raios caíram na sequência, todos direcionados ao mesmo ponto. Pouco a pouco, um círculo negro foi ganhando forma. A cada descarga elétrica absorvida, ele aumentava consideravelmente seu diâmetro. No momento em que alcançara a dimensão de uma roda de trator, o corpo estranho expeliu um pulso de energia que fez a maioria das janelas de vidro da base aérea se quebrarem e as nuvens escuras se dissiparem, dando lugar a um céu límpido em questão de segundos. O círculo havia se estabilizado. As leituras dos computadores não indicavam sinais de radiação. Mesmo assim, Simon ordenou que sua equipe e os soldados que levariam o caminhão laboratório até próximo da anomalia vestissem os trajes especiais de chumbo. Algo na aparência do novo modelo de traje anti-radiação, providenciado pelo governo alemão, parecia familiar a Simon. Essa cor, ele pensou, franzindo a testa, enquanto encarava o laranja vibrante que o revestia. Poucos passos separavam Simon da anomalia enegrecida. Ele descreveu um arco contornando-a. Sua espessura fina fazia com que se parecesse uma tampa de bueiro de grandes proporções, cujo centro se encontrava na altura de seus olhos. Subitamente, o contorno da fenda começou a emanar uma luz azulada. As expressões daqueles que testemunhavam o feito variavam do espanto ao encantamento. O nada que a preenchia deu lugar a uma imagem em movimento. Nela, todos vislumbravam uma multidão posicionada na base aérea de Ramstein, acompanhando equipes de pilotos profissionais, executando acrobacias milimetricamente calculadas. "É o Festival Aéreo de 88", sussurrou Simon, perplexo. "Impossível." No
No mesmo instante em que fez a constatação, o homem foi sugado para dentro da fenda temporal. Ele atravessou uma dimensão multicolorida a uma velocidade absurdamente alta, o grito preso em sua garganta. A viagem durou menos de 10 segundos, terminando com ele caindo em arbustos. Simon removeu o capacete de seu traje e regurgitou o almoço. Ele limpou os restos de comida presos em sua barba com as costas da mão. Ao erguer a cabeça, percebeu que se encontrava na periferia da base aérea de Ramstein. Logo adiante, a gigantesca plateia, vestindo roupas típicas de 3 décadas atrás, ovacionava as manobras dos aviões naquela tarde ensolarada de verão. Um turbilhão de emoções sacudia a mente de Simon enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. Um homem, carregando uma pilha de jornais, passou por ele divulgando a manchete principal a todos os pulmões. Chanceler Helmut Kohl diz que a República Federal e a República Democrática estão a um passo da reunificação. Saiba mais comprando o jornal. República Democrática? Questionou-se Simon mentalmente. Em seguida, soltou uma risada que insinuava mais desespero do que diversão, ao mesmo tempo em que enlaçava os dedos ao redor de sua nuca. A voz do apresentador do festival se projetou dos alto-falantes dispostos na base aérea. E agora, espectadores, temos a grande atração do dia. Recebam com uma salva de palmas a equipe de pilotos Flechas Tricolores. O anúncio fez o sorriso de Simon murchar e seu coração disparar. Ao direcionar o olhar para cima, pôde ver 10 caças cortando os ares, lançando cortinas de fumaça nas cores verde, branca e vermelha, representando a bandeira da Itália. A multidão aplaudia e berrava em euforia. Simon, por outro lado, só conseguia pensar em uma coisa. Aquela era a sua chance de alterar o passado, salvando as vidas que seriam perdidas na iminente tragédia. Salvar seu pai. O homem barbudo, usando um traje esquisito de coloração alaranjada, partiu em disparada para a multidão, tentando lutar contra um destino que já estava selado. Se você chegou até aqui, agradeço de verdade. Só queria deixar um recado. Esse conto faz parte da antologia Projeto Vórtice, Viagens pelas Fendas Temporais, da Cartola Editora, focada em autores nacionais. Na descrição há um link para a livraria virtual da editora. Lá você poderá adquirir essa e outras obras incríveis. Apoie a literatura brasileira. Dito isso, fui.